Palavra aberta. Comissões temáticas da Câmara Municipal de Belo Horizonte vão analisar nas próximas semanas o projeto de lei que prevê multa de até R$20 mil para pichadores na capital. A proposta foi aprovada na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, a mais importante da casa. Agora segue para outras comissões antes de ir à votação em plenário. O texto define que a multa fixada entre R$2 mil e R$5 mil, podendo chegar a R$20 mil em casos de reincidência, será aplicada contra quem danificar o bem público e estabelece o ato de pichação como infração administrativa. O projeto também determina que quem for pego pichando em bem tombado será multado com valores entre R$6 mil e R$10 mil, além de ser responsável por ressarcir valores necessários para a restauração do bem. Em casos de reincidência, os valores aplicados são dobrados até o limite também de R$20 mil. A proposta é de autoria dos vereadores Ville e Sargento Jailson, do PL, Braulio Lara, do Novo, Cleiton Xavier, do MDB, Irlan Melo, do Republicanos, Neném da Farmácia, do Mobiliza e Vanderlei Porto, do PRD. Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta um dos autores do projeto, o vereador Braulio Lara. Olá, vereador, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, e bom dia, meu colega de Câmara, Pedro Patrus. É sempre um prazer de estar aqui na Itatiaia para debater problemas importantes da nossa cidade. Bem-vindo. Estamos recebendo também o integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Pedro Patrus, do PT. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, vereador Braulio. É sempre um prazer também debater não só os problemas, mas as soluções para a cidade de Belo Horizonte. E começando com o vereador Braulio Lara, por que estabelecer multa para pichador e não também para grafiteiro? O primeiro ponto, a gente não pode misturar o que é pichador do que é grafiteiro, no sentido que o grafite é uma expressão de arte que pressupõe de estar sendo feita em local autorizado. E nós temos grandes artistas que fazem grandes painéis, grandes pinturas, literalmente, que expressam de fato a arte do nosso povo e ela tem que ser respeitada. Quando a gente fala de pichação, a gente está falando de rabiscos, de marcas, de desenhos que são feitos em locais inapropriados, sejam privados ou públicos, mas muitas vezes que são feitos, na verdade, por representar a desordem, né, dentro da nossa cidade, onde as pessoas vão danificar o patrimônio do outro. Esse outro, obviamente, lesado ali, vai ter que gastar com recompor seu patrimônio, de pintar de fato um muro, uma casa, e a gente tem, no caso das coisas públicas, infelizmente, dano ao patrimônio, inclusive chegando em danos a patrimônios tombados, né? A gente viu há uns tempos atrás aí o absurdo que foi uma pessoa chegar lá e pichar a nossa igrejinha da Pampulha, que é um patrimônio que está reconhecido em todas as esferas de proteção de tombamento cultural, municipal, estadual e federal, e além de ser um conjunto arquitetônico reconhecido pela Unesco internacionalmente. Por que a pessoa se sente tranquila de ir lá e fazer uma pichação? Então, a proposição desse projeto de lei é de alterar uma lei que já está vigente, aumentando as penas para quem faz esse tipo de delito. Aí, a pena vigente, a lei vigente, ela não tem alcançado os autores de pichações da cidade? E por que uma multa de até R$20 mil poderia resolver o problema? Falar em resolver o problema pressupõe uma série de questões, naturalmente, dentro da linha até investigativa, policial, indiciamento, poder judiciário, mas da nossa parte do legislativo, o que a gente está fazendo é aumentando a pena para inibir que essas pessoas continuem praticando esses delitos. O que a gente vê hoje, infelizmente, é uma cidade toda suja, que está pichada, que tem esse tipo de situação por todos os cantos, por todos os bairros, e o que a gente quer realmente é que isso acabe. Nós precisamos de criar ordem em Belo Horizonte. Vereador Pedro Patrus, o senhor, como integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, é contra esse projeto? Sim, nós da comissão ainda vamos analisar esse projeto. É importante dizer isso, que ele passou na primeira comissão da Câmara, que é a Legislação e Justiça. Ele ainda passa por outras comissões e, com certeza, ele passará também na Comissão de Direitos Humanos. E nessa comissão nós vamos discuti-los, porque eu acredito na importância das comissões nesse sentido, discutir os projetos que são feitos pelos vereadores com a própria cidade. Nós queremos, por que não,
ouvir os pichadores, grafiteiros, a periferia, escutar a juventude periférica da cidade, escutar especialistas, receber mais dados, né? Porque é importante, Eustáquio, lembrar que esse projeto não é novo. Esse projeto, o projeto é de 2017, do vereador Henrique Braga, ex-vereador da Câmara Municipal, já estava lá na Câmara, e virou uma lei, que é 11.318. Lembrando que virou lei pela Câmara, porque a Prefeitura vetou esse projeto. E ele voltou como veto da Câmara, a Câmara derrubou o veto do prefeito, foi promulgada pelo presidente da Câmara na época. Então, já existe uma lei. Essa lei já foi mudada uma vez, há algum tempo, pelo próprio Partido Novo, que diminuiu a multa. E agora, pela terceira vez, esse projeto está sendo mudado para aumentar a multa de novo. Essa é a eficácia? É eficaz multar a juventude periférica da cidade de Belo Horizonte? É isso que nós queremos dialogar. Porque antes da gente pensar se a pichação é certa ou errada, nós temos que entender o porquê que existe a pichação, né? Qual que é essa forma de expressão de uma juventude que quer ocupar a cidade, né? Nós temos várias questões que podem ser feitas antes de multar. Nós acreditamos que multar por multar é uma criminalização a essa juventude, é criminalização a uma forma de expressão. Então, nós queremos discutir com a cidade qual a eficácia de um projeto como esse. Quais seriam os passos a serem dados antes de chegar à multa, então, na avaliação de vocês? Olha, Cátia, eu acredito muito em políticas públicas, em atuar com essa juventude, nas escolas, atuar com essa juventude nos seus territórios, falar, explicar, ter políticas públicas de acesso à cultura para essa população. Muitas vezes, essa juventude ela está excluída dos espaços oficiais da cultura na cidade. Existe, desculpa te interromper, existe, Cátia, na cidade de Belo Horizonte, uma força muito grande da cultura de rua, da cultura periférica, que é o hip hop, que é o grafite, que é o break, que são as batalhas de rima na cidade como um todo. Isso tudo se encontra em um certo momento. Então, eu acredito fortalecimento dessas políticas, no diálogo com essa juventude, isso sim, antes de multar. Mas é possível dialogar, por exemplo, com os grafiteiros? E vocês acreditam ser possível também dialogar com os pichadores? Claro, é possível dialogar com os pichadores. O picho é um crime, está posto em uma lei federal que isso existe. Mas eles não é essa questão da criminalização é muito séria. Muitas vezes o picho depois vira o grafite. Sabe? Ele se encontra, é uma expressão de arte, é uma cultura de rua. É uma ânsia dessa juventude ocupar a cidade. Então, eu acho super viável conversar com essa juventude, eu acho que não tem problema nenhum, e políticas públicas importantes, afirmando a importância do bem público, a importância do bem privado, onde pode, onde não pode, se pode, como que se faz. E isso eu acredito sempre. No diálogo é a melhor forma do que multar e criminalizar. O vereador Braulio Lara, o que está por trás, na opinião do senhor, da pichação? Quem são esses pichadores? Por que eles picham? Qual que é a avaliação do senhor? Para mim, de cara, são criminosos. Porque se pichação é crime, quem comete pichação já está cometendo um crime. E não tem que ficar relevando essas coisas. É muito engraçado falar que a juventude quer se revelar pelo picho, então ela está querendo se revelar de forma criminosa. Isso está errado. Porque o que você vai falar lá para aquela senhora que a casa dela lá, que ela está lá dando manutenção, pintou o muro e de repente chegou um pichador lá e pichou tudo? Qual o direito? Não existe direito nisso. Existe, na verdade, pessoas que estão transgredindo os limites legais. E a gente não pode ficar relativizando essas coisas. É óbvio que tem que orientar e tudo, mas é orientar as pessoas a viverem de forma decente dentro de uma sociedade, respeitando as normas. É isso que a gente tem que falar. Por que eles picham? É revolta? É querer se manifestar? Uai, tem de tudo. Inclusive, muita questão, inclusive, de associar até a práticas criminosas. Grupos que mexem com crime, tráfico de drogas, tem problemas vinculados até essas facções, né? Marcações de território, de facções. Tudo isso passa por ali. Por isso que a gente não pode confundir o artista que trabalha em painéis de grafite com o pichador que está ali detonando a cidade por tudo quanto é canto e se vangloriando disso.
Porque tem pessoas que se afirmam como se estivessem sendo melhores do que outros dentro do nicho deles lá, rabiscando a cidade, rabiscando o patrimônio alheio. É um absurdo isso. E o que a gente quer realmente é que exista atuação firme no sentido de coibir essas ações. Como seria a fiscalização na prática? De fato, haveria uma fiscalização eficaz para localizar e punir os pichadores? Nosso papel como legislativo é de instrumentalizar, trazer a legislação, trazer os parâmetros para que, de fato, as autoridades que estão atuando, né, diretamente na ponta, né, e o primeiro deles, de fato, é a polícia. Porque se uma pessoa identifica que seu muro foi puxado, né, ela tem que levar esse assunto à polícia, fazer uma representação, e a polícia já tem informações, ela consegue conectar a essas pessoas. Inclusive, elas sabem que vários deles são reincidentes, são pessoas, às vezes, que estão vinculadas, inclusive, com outras práticas criminosas, mas o nosso poder judiciário hoje no Brasil, ele é muito lento e, infelizmente, às vezes, essas sanções acabam não se tornando realidade, e aí a gente vive num país onde as leis podem não ser respeitadas porque pessoas nunca são responsabilizadas por isso. O que a gente gostaria era de um país justo onde as leis valessem para todos, onde todos em harmonia respeitassem isso, cada um dentro da sua parte, dentro da sua história, dentro do seu contexto, mas que a gente pudesse realmente viver de forma civilizada. E o pichador não traz civilidade para a cidade, ele traz deterioração, prejuízo a outras pessoas, e eles têm que ser responsabilizados por isso. Só fazendo uma comparação aqui, vereador Braulio Lara, a gente tem noticiado no Jornal da Itatiaia e em outros programas também, uma situação que aflige moradores, por exemplo, do bairro Santa Amélia, na Pampulha. A gente trouxe recentemente informações, uma reportagem especial mostrando que os moradores têm que conviver com barulho, com músicas, né, em volume estridente durante a noite, durante a madrugada, e é mais uma situação em que parece que a polícia muitas vezes ou assiste ou vai ali e atua, mas não tem um depois a fim de coibir, né, quem tem essa prática dos bailes a céu aberto, né, em plena rua durante a madrugada, perturbando os moradores. Não seria mais a situação em relação aos pichadores? Veja que são inúmeras situações de transgressão de normas, porque existe norma de limite de pressão sonora, existem horários adequados para esse tipo de manifestação, existem vários instrumentos. Por que a gente não consegue colocá-los de fato, de forma prática, efetivamente, para proteger o cidadão que cumpre a lei, que faz o que tem que ser feito? Então, assim, nunca a abordagem é por causa do tipo da música, mas as práticas ilegais que acabam acontecendo dentro desses segmentos, né, dos bailes a céu aberto, coisas assim, vão desgastando o cidadão de bem que está ali simplesmente querendo ter o direito a estar dentro da sua casa, dentro de uma normalidade, que ele não vai ter o seu patrimônio deteriorado. Então, assim, o que a gente busca, o que a gente luta hoje politicamente é para ter uma cidade harmônica, que as leis sejam respeitadas em todas as linhas de frente. Vereador Pedro Patrus, na opinião do senhor, o que leva um jovem, principalmente, a pichar um muro, pichar um prédio, ele sabendo que é uma prática errada, uma prática ilegal? Olha só, que são várias, né? Assim, primeiro, essa questão de uma linguagem de resistência, talvez essa vontade de ocupar o espaço, de serviço, de existir na cidade. Muitas vezes esses jovens, eles são invisíveis para a sociedade, né? Então, isso é fundamental que a gente tem. Não dá para a gente querer... Eu sinto, né, de alguns vereadoras da Câmara Municipal, essa ânsia de punir, sem tentar ver o todo, sem tentar ver o que significa uma cidade. A cidade é viva, né? Tanto que nós temos um projeto, por exemplo, que criminaliza a música, o funk nas escolas, criminaliza questões da cultura da rua, da cultura da periferia, né? Então, essa ânsia, e aí não podemos ser ingênuos, e aí nós temos que separar muito a questão
que foi dito pelo vereador de apologia ao crime organizado. Não tem nada a ver a pichação com o crime O organizado. senhor não concorda que pichadores poderiam estar ligados a gangues, demarcando território? Olha, Cátia, pode até o crime organizado pichar alguma coisa, mas não é essa a lógica. É isso que tem que ser bem separado, que senão cai numa vala comum que é muito perigoso. Está dizendo que não pode generalizar. Exatamente, porque daqui a pouco está todo pichador do crime organizado. Isso não é real, isso não é verdade, isso é uma fake news. Não pode. São várias suposições, várias falas do vereador, sem nenhum dado concreto. Né? É isso que nós temos que perguntar. São várias as perguntas que têm que ser feitas. Por exemplo, já existe a lei, já tem multa. Isso inibiu a pichação na cidade de Belo Horizonte? Ninguém fala isso. Os autores não falam isso no projeto. E o senhor acha que a lei pode ser até inócua no sentido de que muitos desses jovens são de periferia, não têm tanta condição financeira assim, não vão conseguir pagar a multa? Eu penso isso. Assim, a prefeitura tem que nos dar dado. E aí? Vai multar. Aí o jovem é pego, vai ter a multa, provavelmente não vai pagar, e ele vai para o Serasa, vai para a dívida ativa da prefeitura, vai atrapalhar a vida dele numa reinserção, se ele for arrumar um emprego, se ele for para uma faculdade. Então, o caso aqui, e aqui não é um caso que eu estou deixando bem claro, não é essa defesa intransigente, ninguém está falando aqui que a pessoa pode pichar a igreja da Pampulha, ninguém está falando que pode pichar a casa da dona Maria que pintou, não é isso. É que nós temos que ver um todo, nós temos que ter políticas públicas para essas pessoas. Nós temos que dialogar com essas pessoas. Não são projetos punitivistas o tempo inteiro que tem chegado na Câmara que vai resolver a ordem da cidade. A cidade é viva, são pessoas, são pessoas diversas que vivem dela. Não vai ser só proibindo, só criminalizando a música, só criminalizando a arte, a cultura, que vai resolver o problema da cidade. A Cátia colocou muito bem a questão dos bailes funk na cidade de Belo Horizonte. Tem que ser dialogado. Nós temos baile funk na Serra. Isso é cultura. Como é que a gente pode tratar? Ninguém quer incomodar os vizinhos, não, gente. Não é por isso. Agora, eles têm o direito a ter o seu momento de diversão. Vai até tarde, é ruim, tem jeito de dialogar, tem jeito de ver se diminui o tempo, se abaixa o som. Isso tudo tem que ser feito e não simplesmente punir, simplesmente multar, simplesmente criminalizar esse tipo de prática que nasce da cidade. Vereador Braulio Lara, essa proposta contempla as políticas públicas necessárias citadas aqui pelo vereador Pedro Patrus? Bem, as políticas que o vereador Pedro Patrus está colocando são políticas, então, para não se obedecer às leis. Porque enquanto a gente fala da pátria educadora, né, a gente fala aí de esforços educacionais, ali sim que a gente tem que orientar a criança ou adolescente, a ele quando formado, que existem regras que precisam ser cumpridas na cidade. Então, a gente não pode pegar o exemplo ruim, o exemplo das pessoas que estão transgredindo leis e que estão, de fato, fazendo tudo ao contrário e passar a mão na cabeça. A gente precisa sim de ter punição para aqueles que continuam tentando degradar o nosso ambiente, a nossa sociedade e, principalmente, no tema da nossa pauta aqui, é o patrimônio alheio com pichação. É só uma pergunta aqui, porque volta e meia, quando a gente toca nesse assunto, surge essa sugestão que o pichador depois deveria ajudar a limpar o que foi feito por ele. O projeto contempla isso? O projeto ele entra na questão das multas, mas todo mundo fala, isso é senso comum, isso está escrito na lei, na legislação principal, né? Ele tem que sim recompor o dano que ele provocou. Isso é fundamental. Agora, não colocar a mão na massa, mas contribuir financeiramente. Financeiramente, pagar a conta. Porque se ele deteriorou o patrimônio que não é dele, ele vai lá e pagar a conta. Ele não consegue pagar, quem é o responsável? Se for menor de idade, quem é o responsável legal? As pessoas têm que realmente parar com esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de quem está realmente infringindo as leis. Que pague. Tem que ter responsabilidade. A nossa cidade não pode ficar suja igual está. Então, o objetivo desse projeto de lei é de realmente fazer com que pichação não compense em Belo Horizonte. Vereador Pedro Patrus, eu sou da Comissão de Direitos Humanos, o projeto ainda vai passar por comissões temáticas e o senhor acredita que há um movimento, um clima mais favorável à aprovação do projeto, esse projeto avançar ou à rejeição desse projeto? Olha, as comissões, primeiro, não são terminativas, ou seja,
projetos passam lá, podem ser derrotados. Eu acredito no direitos humanos será derrotado, mas ele vai ao plenário. A única terminativa é a Comissão de Legislação e Justiça, que já foi aprovado. Mas eu acredito que nós, da comissão, nós vamos fazer uma discussão com a cidade, né? E isso é fundamental. O que nós estamos vendo aqui é uma visão completamente punitiva de sociedade. Isso é passado. Isso sem o diálogo. Ninguém aqui está falando para não cumprir as leis. Agora, só punir não vai resolver. Então, o que nós estamos vivendo são tentativas de pessoas que sempre falam da liberdade, mas são tentativas de inibir cultura, de cortar totalmente qualquer tipo de diálogo com a sociedade, com a cidade viva da cidade de Belo Horizonte. Então, nós temos que tomar muito cuidado e vamos sempre combater isso. Nós vamos sempre querer o diálogo, nós vamos sempre escutar as pessoas e não só punir, né? Então, eu acredito que nós faremos essa discussão com a cidade e faremos essa discussão com os outros vereadores e vereadoras, colocando exatamente o que eu falei no início. Já é uma lei, já diminuiu a pena, agora, pelas mesmas pessoas, alguns voltam a aumentar a pena. Isso resolveu? Isso diminuiu a pichação? Isso aconteceu alguma coisa diferente? Ou seja, me parece muito, e às vezes me preocupa muito, projetos como esse na casa que visam só a opinião pública, a internet e pouca eficácia para a cidade como um todo. Que é isso. Ninguém me falou até agora se aumentar a multa vai diminuir a pichação ou não na cidade de Belo Horizonte. O vereador Braulio Lara, só para a gente finalizar, a prefeitura tem muita coisa para fiscalizar em Belo Horizonte. E se a cidade está, parte dela, tomada pela pichação, haverá estrutura da prefeitura, na visão do senhor, para fiscalizar e aplicar a lei? Bem, aí é com o prefeito. Eu espero que a atual gestão priorize esse assunto para a gente realmente vir revitalizando a nossa cidade. Afinal de contas, não é só a pichação. É fios e cabos partidos jogados nas ruas, é lixo nas ruas, é a questão de ocupação irregular das calçadas e das vias de um modo geral. A gente tem um problema de moradores de rua, a gente tem N problemas na nossa cidade, a coleta de lixo, recicláveis, vai juntando tudo. Belo Horizonte está uma cidade feia e a gente precisa de fazer Belo Horizonte ser uma cidade maravilhosa. Então, pichação é um dos assuntos. Eu espero que a prefeitura priorize esse caso. A gente está tratando do assunto pichação, especificamente em Belo Horizonte, porque existe essa proposta aqui na capital, né, bem recente, mas sabemos que é um retrato também de outras cidades, inclusive as cidades do interior de Minas Gerais. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje. Hoje debatemos aqui uma proposta que pretende ampliar as multas para pichadores. Recebemos o vereador Braulio Lara, que é um dos autores da proposta. Obrigada pela presença. Até a próxima. Recebemos também o vereador Pedro Patrus, do PT, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Vereador, obrigado pela presença. Um grande abraço. Gente, obrigado. Um prazer poder participar desse programa tão importante para a nossa cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e também nas plataformas de áudio como o Spotify. Palavra Aberta todo sábado no Jornal da Itatiaia.